agora a gente vai trabalhar em cima do nosso workbook que está aqui embaixo, só para você fazer download, que é praticando os 8 As de gestão emocional na comunicação. O que é isso, Van? Tá? São 8 pilares que nos ensinam a gerenciar melhor as nossas emoções para que a gente consiga ter uma entrega muito mais assertiva da nossa comunicação. Então, qual que é o gancho aqui, gente? Tem que ter disciplina. Tem que ter aplicabilidade, tem que seguir uma jornada. Então, se realmente você está disposto, está disposta a ter uma comunicação mais assertiva, você precisa ter essa prática. Então, esse workbook, ele vai trazer exercícios diários, onde você vai fazer as anotações das suas situações de comunicação, você vai poder fazer a sua avaliação e medir aí os seus resultados também, tá? Então, como é que esses 8 pilares funcionam? É uma prática, é uma proposta, tá? Para você conseguir fazer a gestão emocional na sua comunicação. Então, o que a gente vai ver? Vamos olhar aqui quais são esses 8 pilares. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. O segundo é a autoestima. O terceiro é autocontrole. O quarto, adaptação. O quinto, autocrítica. O sexto, assertividade. O sétimo, automotivação. Finalmente, o oitavo é a autoconfiança. E aí, a gente vai ter a parte da prática. Então, primeiro a gente tem todos os conceitos de cada um desses pilares e depois a gente vai passar aí para a parte prática, tá? Então, o autoconhecimento. O que é o autoconhecimento, tá? É a capacidade que a gente tem de reconhecer as nossas próprias emoções e como que essas emoções impactam em como a gente se comunica, tá? A autoestima é a capacidade que a gente tem de se sentir bem com a gente, tá? Quando a gente se sente bem, quando a gente se valoriza, quando a gente reconhece as nossas potencialidades, fica mais fácil e traz segurança, né, para a gente se expressar. O autocontrole, tá? O autocontrole, o que ele traz pra gente? A capacidade que a gente tem de reconhecer as nossas emoções em determinadas situações. Então, assim, eu tô numa situação de comunicação ali, o autocontrole faz com que eu pare, reconheça aquela emoção e trabalhe naquele momento do diálogo para ter uma gestão da comunicação mais saudável e mais construtiva também. A adaptação, o que acontece? Nós vamos nos adaptar ao estilo de comunicação das pessoas. Então, essa é uma parte muito importante nos 8 As da gestão emocional na comunicação. Então, assim, eu estou trabalhando nos outros As aí que a gente passou, o eu, né? O meu autocontrole, a minha autoestima, o meu autoconhecimento. Só que eu tenho que ter um momento que tem o outro. O outro também tem tudo isso. Tem os seus estilos de comunicação. Então, como que eu aprendo a me adaptar a esses estilos de comunicação para que o discurso ali venha de uma forma mais harmoniosa e a gente consiga evitar aí conflitos que são desnecessários. A autocrítica. A autocrítica, ela tem 2 pontos. Ela tem o lado bom, porque quando você tem uma autocrítica construtiva, você vai olhar os seus processos de comunicação e você vai ver os pontos onde você pode melhorar. Tá? A autocrítica negativa, ela é destrutiva a partir do momento que ela te coloca sempre para baixo e que você passa a se enxergar uma pessoa que não tem condições de evoluir dentro de uma comunicação mais assertiva, tá? A assertividade, essa é uma habilidade super importante, por quê? Porque a assertividade ensina a gente que nós temos as nossas emoções, a gente tem as nossas necessidades, só que os outros também têm as emoções deles e eles também têm as suas necessidades. Como é que a gente consegue chegar num objetivo comum, tá? Esse é o grande lance aí da comunicação assertiva. Automotivação, tá? Então, uma das principais barreiras da automotivação é o medo de errar. O que é a automotivação? É a capacidade que a gente tem de persistir na jornada,
com a mesma vontade e intensidade do início. A gente não perdeu energia durante a jornada, porque durante a jornada a gente sai com aquela energia, né, de alcançar o objetivo. Aí começa o obstáculo, começa as derrotas temporárias, que eu não gosto de chamar de fracasso, mas as derrotas temporárias, começa tudo aquele negócio que a gente vai acumulando e coloca a gente para baixo. E a gente vai tendo medo de errar. Então, essa é uma das principais barreiras. Então, o que a gente tem que entender? Que o erro, ele faz parte da aprendizagem. Então, o que é importante? Errou, não deu resultado, não deu certo, deixa eu entender, deixa eu olhar o que aconteceu e o que pode ser melhorado, tá? Então, não se concentra tanto no erro, mas se concentra no potencial de aprendizagem que você tem quando acontecer isso, tá? Isso vai te dando motivação de novas descobertas. Autoconfiança. Então, o que acontece? Quando você consegue trabalhar tudo isso internamente, quanto mais você vai tendo autocontrole, autoestima, autoconhecimento, você vai conseguindo se sentir uma pessoa mais confiante na sua comunicação. E aí, o que acontece? Quanto mais confiança ou autoconfiança você tem, você consegue se expressar melhor. As pessoas se conectam mais com você. Por quê? Porque você, na autoconfiança, você traz a sua autenticidade, tá? Então, vamos praticar. E aí, vocês vão baixar o e-book. Lá dentro do e-book tem as partes conceituais de cada um dos 8 As muito mais explicado, tá? E tem a parte da prática. Eu gravei esse vídeo aqui, mas para a gente entender aí como fazer esse exercício, porque esse workbook, ele é algo bem denso e bem robusto aí, tá? Então, o objetivo é ajudar vocês a avaliar a sua própria comunicação. Então, avaliar suas emoções enquanto você se comunica em várias situações. E aí, vocês fazendo essa avaliação, o que vai acontecer? Vai melhorar o desenvolvimento das suas habilidades, tá? De autoavaliação, planejamento e principalmente colocar em prática. E essa atividade ela tem uma proposta em 2 fases para obter o resultado desejado. Então, só que você vai conseguir obter esse resultado desejado se você aplicar essas 2 fases, todos os passos de cada uma das fases. É assim que a gente atinge aí o objetivo. Esses são exercícios já aplicados em mentorias, tá? Vocês estão tendo aqui no curso a oportunidade de utilizar ferramentas que a gente usa nas mentorias e que já são validadas com resultado, tá? Muito bem. Agora, eu vou compartilhar com vocês uma parte do e-book ali, só para vocês entenderem o conceitual ali do exercício, tá? Vamos lá? Esse daqui é o workbook que vocês têm aqui embaixo para baixar. Então, aqui vocês vão ver. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque vocês vão ter a oportunidade de ler, de meditar e refletir aí sobre cada ponto, tá? Então, a gente tem ali, ó, eu trago para vocês todos os conceitos que a gente falou, tá vendo? Ó, todos os 8 As. Então, tem as dicas, tem os conceitos, ó lá, tá vendo? Até aqui, autoconfiança. E agora você entra na parte do vamos praticar. Qual é a fase 1? A fase 1 é você criar um diário emocional. Então, você vai criar um diário emocional. O que é bacana aqui? Eu coloquei exemplo. Como que você deve preencher? Eu dei um exemplo de uma situação. E aí, você parte do exemplo e você vai preencher a tua. Você vai fazer um diário emocional. Então, eu coloquei aqui, ó. Você vai fazer o diário emocional da semana. Então, segunda-feira, dia tal. Então, no meu caso do meu exemplo, eu coloquei que eu tive uma reunião de trabalho e um colega de trabalho me pediu ajuda e eu não consegui dizer não. E aí as emoções que isso daí gerou, tá vendo? Que eu tenho que fazer essa análise. Vocês vão trazer, lembra que a gente estudou lá o reconhecimento das emoções. Aí vocês vão fazer aqui, ó. Então tem o da segunda-feira, tem o da terça, tem o da quarta, tem o da quinta e tem o da sexta-feira, tá? Vocês podem também copiar e colar e fazer isso daí em alguma coisa online, vocês podem imprimir, preencher a mão, do jeito que vocês quiserem, o que fizer mais sentido para vocês, tá? Isso aqui é só um orientador na realidade. E aí tem o sábado e tem o domingo também. Então aproveita e traz isso. Não trabalho no sábado e no domingo, mas traz isso daí também para tua vida social, pessoal, tá? Então, aí depois, o passo 2 dessa fase 1 é a moral da história, é a conclusão. Então você vai avaliar qual é o seu estilo de comunicação predominante. E aí você vai colocar de cada dia, tá? Do dia 1, do dia 2,
Aqui tem os exemplos. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque depois você vai ler com calma. Eu coloco sempre um exemplo antes para te ajudar no preenchimento. Passo 3 da fase 1, identificando padrões emocionais. Então, assim, você vai olhar, você vai ter um raio-x da tua semana. E aí, no dia 1, você teve tais emoções, no dia 2 tal, no dia 3 tal. Coloca várias situações ali que você passou. E aí você vai descobrir padrões emocionais. Padrões emocionais é as emoções que acontecem 3 vezes ou mais durante a semana. E aí são padrões emocionais. Aqui também tem um exemplo para você depois preencher. E aí você vai preencher com os teus padrões emocionais. E o passo 4 do diário emocional é o que acontece? Você fazer uma correlação com os 8 As, tá? Então, por exemplo, aqui eu descobri um padrão emocional que é o medo de me expressar com pessoas de hierarquia superior. Quais os As que se relacionam? Bom, que faz sentido para mim. Autoestima, autocrítica e autoconfiança. Então, o que eu percebo nesse exercício? Que eu preciso praticar, que eu preciso ir mais a fundo nesses 3 As aqui. E aqui você vai fazer o teu. Você vai colocar os padrões emocionais de um lado que você identificou na fase anterior, no passo anterior, e você vai colocar os As que se relacionam. E aí tem o plano de ação, que é o 5º passo da fase 1, tá? É um plano de ação. Então, por exemplo, aqui, eu descobri que eu tenho o padrão emocional, medo de me expressar com pessoas de hierarquia superior. Quais os As que se relacionam? Autoestima, autocrítica e autoconfiança, tá? Aí eu tenho um plano de ação. Na autoestima, eu vou pegar, aí vocês vão lá nos conceitos que estão no e-book e tem os exercícios. O que faz mais sentido para você, para resolver esse problema, você vai colocar ali, tá? Ou seja, ação. O que você vai fazer para melhorar a sua autoestima, para melhorar a sua autocrítica e para melhorar a sua autoconfiança, baseado nos conceitos que estão lá em cima do e-book. E aí, você vai fazer o teu plano de ação. Aqui é meu exemplo e aqui é o teu plano de ação. Então, também trouxe umas outras folhinhas aqui, ó, que você vai ter a possibilidade também de imprimir, caso você queira, tá bom? Então, aqui são as fases aqui que a gente trabalha dentro da proposta do workbook. Então, vocês podem ver que é algo que vocês vão ter que se aprofundar bastante, tá? Não é simplesmente fazer uma coisa superficial. Se vocês querem realmente melhorar os padrões emocionais na comunicação de vocês, fazendo esse exercício ali, com disciplina, tá? Seguindo um processo, seguindo os passos, com certeza você vai ter um resultado ali que vai impactar bastante nas suas próximas comunicações. Combinado? E agora a gente entra na fase 2, que é o transformando a minha comunicação. Então, na fase 1 a gente fez todo o diagnóstico e agora, na fase 2, a gente vai entrar no processo de transformar a nossa comunicação. Então, eu trago aqui um exemplo, tá? O objetivo dessa fase aqui é você aplicar cada uma das situações listadas na fase 1. Então, assim, no meu exemplo, eu trago a solução da situação 1, da fase 1, diagnosticada no dia 1. Então, se vocês voltarem ali nos meus exemplos, vocês vão ver que eu venho elencando isso, tá? Então, o passo 1, você vai fazer uma breve descrição da situação listada. Então, eu tive uma reunião no trabalho e não consegui colocar meu ponto de vista, tá? Aí você vai colocar ali, um exemplo aqui de texto. Foi um momento tenso para mim, eu não tenho muita vontade de falar uma vontade de falar algumas ideias, mas na hora não sai. Então, tudo isso você vai fazer um raio-x, um diagnóstico ali das suas emoções. No passo 2, você vai refletir sobre a situação e vai avaliar como cada uma dos As da gestão emocional vão te orientar a aplicar melhor uma comunicação. No passo anterior, da fase 1, você elencou o As e você colocou os exercícios, né, que vão te ajudar a melhorar. E aqui você vai colocar como cada um desses As, a partir do momento que você trabalhou, vai impactar agora positivamente na sua comunicação, tá? No passo 3, você vai reescrever a situação. Então, assim, vamos imaginar que você tivesse a oportunidade de viver novamente a mesma cena, mas fazer diferente, né? Ter uma comunicação diferente. Como que seria? Como que você reescreveria essa história, tá? Então, aqui é um espaço para você fazer isso. Por que isso é importante? Porque quando você reescreve as histórias, dá o famoso salvar como, você vai fazendo um trabalho mental e você vai reorganizando para que, quando você estiver novamente diante de uma situação assim, o seu cérebro tome a nova rota, né? O novo comando que você deu aqui. Então, agora é com você. Você tem as páginas em branco aqui para você fazer
o teu planejamento. E aí você vai ter no final um checklist emocional, tá? De cada dia. Então tá ali, fase 1, dia 1, situação 1, tá? Então, e a data do teu checklist. Então, quais foram lá as emoções que surgiram? Medo de superiores, medo do que eu falar não ter relevância e sentir muita taquicardia e boca seca. Aí você vai fazer um checklist. A partir do momento que você implementou, e já a partir do momento que você está fazendo esses exercícios, você já está implementando essas mudanças na sua comunicação. E essa página aqui, ela serve como um checklist. Então, vai ter data e você vai conseguir avaliar o quanto você evoluiu no teu objetivo aí de melhoria nos processos de comunicação, tá? Então, aqui, ó, tá tudo escrito, o workbook tá bem completo, tá tudo explicadinho, tudo com exemplos, tá? Então, agora é arregaçar as mangas e mergulhar num processo aí de transformação na sua comunicação partindo de uma gestão emocional.